Fala pessoal, Ítalo aqui da Zapster. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês duas maneiras de estar testando o webhook conectado na instância de vocês, tá? Uma maneira mais simples e a outra um pouco mais complexa, mas que te dá muito poder aí nas automações. Você pode estar fazendo bastante coisa. A primeira delas é usando esse site aqui, que é o webhook.site. Esse site ele disponibiliza um endereço público para você, de graça, gratuitamente, que você pode estar usando para testar, né? Então, quando você usa esse endereço e você faz requisições nele, ou algum sistema faz requisições nele, como eu acabei de fazer aqui, ele vai mostrando que vai botando e empilhando os logs dos dados para mostrar qual foram os dados que chegaram, qual foi o IP, qual foram os cabeçalhos e etc, né? Então, a primeira parte que eu vou mostrar para vocês aqui é usando esse site. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar a URL do site, que ele disponibiliza aqui, é a sua URL única, né? Aí vou chegar aqui nas minhas instâncias, nas configurações da instância. Na seção de webhook, mais abaixo, a gente vai clicar no botão de adicionar novo. E aqui a gente dá um nome. E eu vou colar o URL aqui. Aqui eu vou selecionar o evento que eu quero testar. Nesse caso aqui eu vou botar de mensagem recebida, tá? Vou salvar e salvar alterações. Beleza, aqui a gente já está pronto para testar os nossos webhooks, tá? Então, quando eu mandar uma mensagem, eu vou mandar uma mensagem do meu celular para minha instância, a gente vai perceber que vai aparecer algo novo aí. Então, vamos lá. Vou mandar aqui um oi. Então, ele manda aqui qual foi os dados que a gente recebeu, né? Qual foi o body, o corpo da requisição que foi enviado. Aqui também a gente tem os cabeçalhos, tá? E aí a gente consegue analisar, né, qual foram os parâmetros, qual é o conteúdo. Foi um oi que eu mandei, vou mandar um outro ali só para a gente ver. Oi, teste. E ele vai chegando aqui, ó. Beleza? Essa é a maneira mais simples mais simples e rápida de se testar um webhook em qualquer lugar, tá? Não é só para Zapster. Você pode pegar esse endereço aqui e fazer as suas automações, colocar em qualquer sistema para poder estar analisando as requisições que são feitas para os webhooks, tá? A princípio, esse site ele é gratuito, mas depois de um certo tempo esse link para de funcionar e você tem que gerar um novo. E aí você tem que vir aqui em New e dar um criar um novo, que ele vai gerar um novo endereço e aí aquele outro para de funcionar. Se isso acontecer, ou se o link expirar, ou se você gerar um novo, quando a Zap você tentar entregar a notificação para esse endereço, ela não vai chegar. Acabei de disparar ali manualmente uma outra mensagem e não chegou aqui. Mas, se a gente for aqui no painel das apps e dar uma olhada nos logs dos webhooks, a gente vai perceber que chegou. Como é que eu faço para acessar de novo esse endereço aqui? Basta que eu copie esse endereço que ele mandou notificação, vim aqui, colar no navegador e colocar um cerquilha exclamação, barra. E aí eu consigo estar acessando novamente as requisições daquele endereço antigo. Veja que eu botei aqui o teste e já chegou, tá bom? Agora vamos para a segunda parte, que é usando o N8N, né? Uma ferramenta de automação de fluxo que você pode estar usando. Eu vou só garantir que as minhas instâncias excluir todos os meus webhooks e excluir. E aqui no N8N, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um nó chamado webhook. Ele é um acionador, ele é um trigger que vai ser chamado em algum momento, né? E aqui a gente vê duas coisas, né? A gente tem aqui o endereço de teste URL, e a gente tem aqui o production URL. Essas duas servem funcionam de maneira diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que elas funcionam, tá? Então, primeiramente eu vou deixar aqui na URL de teste.
Aí vou passar aqui para o método HTTP. Esse aqui ele precisa ser do tipo POST, porque senão não vai funcionar, porque o que a gente manda lá das apps é do tipo POST, tá? E o path aqui fica do seu critério, tá? Aqui ele automaticamente pega um endereço randômico, né? Ele gera algo randômico aqui e ele já atribui. Então, feito isso, tá pronto, né? A gente tem um nó aqui de webhook e eu vou só apelidar ele aqui de webhook dev, só para diferenciar depois. E vou copiar. Copiei o endereço, vou lá na seção de webhooks das apps, né? Faço a mesma coisa. Vou criar um novo webhook. Veja que se você já tem um webhook criado, né, ele vai listar para você aqui, você pode reaproveitar o endereço webhook com eventos diferentes. Mais tarde, depois em outros vídeos, eu posso estar explicando como é que funciona mais ou menos essas questões aqui. Mas a princípio, eu vou aqui criar um novo webhook. Vou colocar de N8N webhook dev. Vou colar o endereço aqui. Vou selecionar também aqui mensagem recebida e vou salvar. Beleza. A partir do momento que eu cadastrei o meu endereço do N8N, veja que eu estou falando do endereço de teste, tá? Porque a gente tem dois endereços aqui. Se eu coloquei o endereço de teste, o endereço de teste só funciona de uma maneira. Toda vez que eu clico aqui nesse botão, ele vai deixar o meu webhook ativo temporariamente até ele receber o evento. Depois que ele recebe o evento, ele para de funcionar, ele para o teu workflow, tá? Então, se por acaso você disparar no teu fluxo lá agora, né? Eu estou com o webhook configurado, a Zapier vai tentar entregar essa notificação. Então, se eu disparar aqui uma mensagem de teste, ela não vai chegar. E se eu vir aqui nos logs e eu atualizar, eu vou ter uma notificação aqui que falhou. E foi justamente no nosso endereço de teste. Eu posso visualizar mais detalhes dessa notificação aqui. Se eu clicar nesse olho, eu consigo visualizar mais dados, né? Eu tenho o ID da notificação, tenho o ID da instância que mandou, qual foi o status que foi retornado, o número de retentativas, o tempo que demorou para esse endpoint responder e qual foi o evento que foi disparado, além da nossa URL que já estava conversando, né? Aí temos também aqui o corpo da resposta. Isso aqui é o que o seu endereço respondeu para a gente. Aí a gente bota aqui para poder facilitar o debug de informação, para você depurar melhor o que teus endereços estão respondendo, né? E a outra é o corpo da requisição, o que a Zapster mandou para o webhook, tá? Então a gente tem aqui o ID da notificação e dentro disso, dentro do data, nós temos toda a parte da mensagem, tá? A gente oculta alguns dados nessa visão aqui, porque nós não ficamos com ela, é totalmente privado, né? Então a gente deixa aqui só as informações que é mais úteis para fazer a depuração de uma melhor maneira, né? Então a gente tem aqui alguns dados como o nome, por exemplo. A foto ela não é exibida porque o meu perfil está sem foto. E qual foi a data e alguns dados. Esses detalhamentos de dados, né, vocês podem estar conferindo na documentação. Beleza. 404, a gente entendeu que o endereço de teste ele só funciona quando está com o workflow ativo. Então, se eu clicar aqui no teste workflow, ele vai ficar aguardando o evento ser chamado ali. Então, se eu disparar agora minha mensagem, depois de ter clicado no teste workflow, a gente vai perceber que o workflow foi executado. E ele fica aqui, ó, o item, né? E se a gente for visualizar aqui as informações, a gente vai ter todas as informações que a gente recebeu, eu já fechei ali, mas que a gente recebeu lá no outro site de teste, todas as informações. A gente tem o número da instância, nós temos também qual foi o número da tentativa, nós temos também o ID da instância, né? Tá aqui o ID da instância, e toda a parte do corpo também nós temos aqui. Nós temos o body, e temos aqui qual foi a data da notificação, o ID da notificação, o evento que foi recebido. Então, tudo isso aqui fica disponível
para você continuar nos teus fluxos aqui. Eu vou deixar essa parte de montar um fluxo para um outro vídeo, porque ela é bem complexa, mas em resumo é isso, tá? Resumindo, o endereço de teste do N8N, ele só funciona se você clicar no teste workflow, vai lá no seu WhatsApp e manda mensagem. Aí ele vai disparar o workflow, tá? Se a gente vier aqui e dar uma olhada nos logs, a gente tem, depois daquela que falhou, a gente tem uma que é a que deu sucesso, né? Código de status 200 significa sucesso. Então a gente tem aqui, se a gente olhar os detalhes, a gente tem aqui o workflow foi iniciado e temos aqui qual foi o tempo de resposta, evento e qual foram os dados que foram enviados, tá? Vamos para a segunda etapa aqui então. Ah, Ítalo, eu quero configurar agora em modo produção, como é que eu faço? A gente vai lá no teu webhook, né? Vamos limpar aqui novamente. Vamos deixar esse aqui quietinho. Eu vou limpar os dados aqui de exemplo e vou criar um outro webhook aqui. Esse webhook, ele está aqui de produção, vou copiar, vou mudar aqui o endereço para post e vou salvar meu webhook, tá? Vamos configurar lá primeiro. Ó, veja que ele fica aqui, o webhook dev que a gente criou anteriormente. Vou dar aqui N8N, webhook, prod. Colei minha URL aqui. Mensagem recebida, salvar. Tá pronto minha configuração aqui nas apps. O que eu preciso fazer aqui agora no N8N é simplesmente ativar esse botãozinho aqui para ficar verdinho, significando que o workflow está ativo e funcionando. Então agora, a partir de agora, a gente consegue ver as execuções, né? Todo endpoint de produção, todo endereço de produção do N8N, ele vai aparecer aqui, tá? E veja que esses aqui, eles têm um íconezinho aqui do lado, significando que é uma execução de teste, tá bom? Então, se a gente for agora aqui disparar uma mensagem, lembrando que esse botão tem que estar ativo, porque se eu desativar ele, veja o que acontece. Vai acontecer a mesma coisa. Vamos tentar entregar a notificação, mas não vamos conseguir. Vou disparar aqui agora. Teste 2. Veja que ele apareceu um novo item aqui que deu 404, tá bom? Se a gente agora vier aqui e vier nas execuções, eu vou disparar uma nova mensagem, teste 3. E a gente viu aqui que ele disparou o webhook. Se a gente vir aqui, a gente vai perceber que é o nosso teste 3, que eu acabei de comentar. Tá? Então, pessoal, viram como é simples? Veja que ele está chegando mais aqui. Eu vou aproveitar esse momento para explicar para vocês. Vocês vão perceber que ele chegou aqui o teste 2. Ah, mas por que chegou um teste 2? Porque aqui nas apps a gente faz retentativas de entrega. Então, toda vez que o teu endereço não está disponível, deu um 400, 404, deu um erro 500, que é erro de servidor, a gente vai tentar entregar mais de uma vez. E a gente tenta entregar essa notificação até 5 vezes. Isso vai exponencial espaçados, né? Então, temos aí, acho que é exponencial de 2,5, o que vai dar mais ou menos 1 minuto e meio aí de entrega em 5 tentativas, tá? Isso é como está funcionando hoje, no futuro pode ser que mude, né? Pode ter mais, pode ter menos, vai depender de como a gente vê as necessidades aqui. Mas, em resumo, ele tenta entregar. Se ele conseguir entregar, ele não vai mais fazer tentativa. Então, tomem cuidado com isso. Às vezes não é que está duplicado, às vezes são novas tentativas por uma ter falhado. É tanto que se a gente vir aqui, ó, e dar uma olhada nesse endereço, no cabeçalho a gente vai ter aqui, ó, o número da tentativa, número 2. Então significa que a 1 falhou. Eu não sei se ele armazena o log da 1 aqui, mas no geral é isso, tá?
Então, só para ficar atenção nessa questão, porque às vezes pode ser uma retentativa e não uma notificação duplicada, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Vocês podem estar entrando em contato também aqui através do botão de suporte. Eu vou estar atendendo vocês lá no WhatsApp. E é isso. Qualquer coisa, estamos às ordens. Só falar.